Olá, 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 meus alunos. É muito bom estar com vocês aqui novamente para a gente estarmos juntos nessa nova videoaula, onde a gente vai falar sobre um tema muito importante, de suma importância e é pouco feito pelos profissionais da área. Isso é uma pena, é lastimável, pois essa aula de hoje, esse conteúdo, vai garantir para vocês coisas muito boas e muitas muito importantes. Como assim, professor? Coisas muito importantes e muito boas. Principalmente a gente vai estar aprendendo agora o que é, como fazer, para que serve, quando fazer, se isso vai me respaldar em alguma coisa, se eu posso usar isso a meu favor, se isso pode ir contra mim. Ah, o familiar não quer, por que ele não quer, como convencer ele. Todas essas perguntas vão ser respondidas agora, então fica com a gente. Eu falo para vocês nesse começo novamente, pega papel e caneta, anota tudo que foi importante. É claro que tudo que a gente está vendo aqui é importante, senão não estaria aqui no nosso curso. E é muito bom a gente saber disso antes de começar a trabalhar, pois depois que a gente já está trabalhando para colocar esses conhecimentos em prática, é muito complexo, é muito difícil. A gente esbarra na barreira do familiar não querer, do paciente não querer, dos outros profissionais não ser acostumado e achar que é desnecessário, achar que você está querendo saber mais que eles. Sempre tem essas famosas picuinhas que pode aparecer quando você traz algo novo. Principalmente pessoas que vão ter inveja de você ter mais conhecimento, pois agora você está tendo conhecimento, está conhecendo o que é a profissão e como trabalhar de forma certa, de forma correta, como ser um ótimo profissional, que a Escola Educando prepara esses profissionais os melhores do mercado. Então vamos falar dessa anotação? Primeira coisa, o que é a anotação do cuidador? A anotação do cuidador é um registro, veja bem, é um registro de tudo que você faz no seu dia com o paciente e com o ambiente dele. É um registro de tudo que acontece com o seu paciente, tanto com seu atendimento quanto a intercorrências que acontecem normalmente e esporadicamente com ele sozinho. Por exemplo, seu paciente passou mal, seu paciente teve uma parada cardiorrespiratória, seu paciente caiu, seu paciente se recusou a se alimentar, ele está tendo vômito, diarreia, não está fazendo cocô, alguém ligou para marcar uma consulta. Isso tudo deve ser anotado. Ah, alguma coisa quebrou, alguma coisa está acabando, alguma coisa faltou, um recado que você tem que passar que é importante, tipo, amanhã terá exame, ele precisa de jejum. Tudo que você faz na casa do paciente que é importante, você tem que registrar com detalhes, bastante detalhe, ok? Tem que ter o máximo de detalhe. Por exemplo, alguém ligou para falar de uma consulta que o paciente vai ter. Aí você vai ter que anotar o horário que a pessoa ligou, o nome da pessoa com quem você falou, o local que essa pessoa trabalha, qual a função dessa pessoa, qual o recado que essa pessoa passou. Ah, é para uma consulta que ele vai ter com o doutor fulano de tal. Então você vai ter que falar que é uma consulta, não é um exame, o nome do médico, o dia da consulta, o horário da consulta, se tem que levar ou não algum exame, se tem que ir com algum determinado tipo de roupa. Por exemplo, o paciente vai fazer uma consulta e após a consulta ou durante essa consulta mesmo, um teste de esteira. Então ele tem que ir com uma roupa mais esportiva. E você tem que deixar claro que o paciente tem que ir com aquela roupa. Ou se o médico vai fazer uma consulta e já vai fazer um procedimento no paciente e precisa de jejum. Então você vai ter que falar, ele tem uma consulta e junto com a consulta ele vai ter um exame que precisa de jejum, do preparo, e como que é esse preparo, o que ele tem que tomar, o que ele tem que deixar de comer, o que ele tem que comer. Você tem que dar todos os detalhes. Isso você vai anotar na anotação do cuidador. Professor, agora que eu já sei que é a anotação do cuidador, que eu tenho que anotar tudo o que acontece, eu preciso fazer essa anotação? Sim, você precisa fazer essa anotação. Só eu que preciso fazer, ou os demais profissionais precisam fazer, o familiar pode fazer? Todos os profissionais que trabalham com o paciente devem fazer. Por exemplo,
Um paciente é atendido por 4 profissionais. Cada um trabalha 12 horas por 36. Você trabalha de 7 às 19, passa seu plantão para o João. João trabalha de 19 às 7. João passa o plantão para Maria. Maria trabalha de 7 às 19. Maria passa o plantão para Ana, que trabalha das 19 às 7, e você volta novamente. 36 horas depois, você volta para trabalhar com seu paciente. Esses 4 profissionais, você, João, Maria e Ana, tem que escrever durante o plantão tudo o que aconteceu com o paciente. Ok? Então, esse é o objetivo. Olha só que legal. Você vai escrever tudo, porque tudo que tiver escrito ali tem valor legal. Ou seja, o que é valor legal, meu querido aluno? É que pode ser usado como documento perante a justiça. Caso você seja acusado de não ter feito alguma coisa, de ter feito alguma coisa errada, de não ter passado algum tipo de informação. Se você tiver registrado ali que você fez, que você falou, com todos os detalhes, com quem você falou, o que essa pessoa disse para você, você tem como provar que você fez aquilo. É aceito perante a justiça, o juiz vai aceitar aquilo como prova a seu favor. Então faça a anotação, porque a anotação é uma coisa boa para você. Além de ser uma coisa boa para você, é uma coisa boa para o seu paciente, porque vai ter um controle maior. A nossa cabeça, por mais que seja desenvolvida, a gente esquece as coisas. Você fala para alguém, essa pessoa acaba esquecendo e não fazendo. E depois essa pessoa pode te acusar de não ter falado. Como que você vai provar que você falou? Se você falar e você terminou de falar, você registra, é obrigação da outra pessoa que pegou o seu plantão ler o que você escreveu. Se ela falar que você não falou, aí você pode falar, mas você leu. Aí você vai falar, eu não li. Aí o problema é dela. Porque você falou e estava escrito. Então tem como provar e o juiz aceita aquilo que você escreveu. Professor, mas a gente pode escrever em qualquer lugar? Eu posso ter um papelzinho, caderneta, uma folha solta, onde eu posso escrever, fazer essa anotação do cuidador que eu já sei que é importante, já sei o que ela é e onde eu devo fazer ela. Tá vendo esse livrinho preto aí na tela? Esse livro é o livro ATA. É esse livrinho aqui. Livro ATA. Esse livro, quando você abre ele é de capa preta, dura, ele é vendido em qualquer livraria. Esse daqui é fininho, só que eu aconselho que seja usado um livro mais grosso, pois todo mundo vai escrever e ele acaba rápido. Eu comprei esse fininho para ilustrar para vocês. Ele é de capa preta. Quando você abre ele, a primeira página dele é em branco. Essa primeira página vocês podem deixar em branco ou vocês podem escrever livro de anotação dos cuidadores do paciente tal, ok? Do mês tal a tal de tal ano. Por exemplo, agora a gente está no qual mês? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não importa o mês que a gente esteja. Se for abril, você coloca abril. Se for fevereiro, você coloca fevereiro. Ok? Você coloca o mês que a gente vai estar na data aí. Você abriu ele, quando você abre mais uma vez, as folhas vão ser... Vai ter a linha, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tem a linha, ele é todo em branco, tem só as linhas. E ele tem aqui em cima uma numeração. Tá vendo um umzinho aqui? Consegue ver? Ele tem uma numeração. Essa numeração só tem na primeira página, porque na página de trás não tem nada. Se eu abrir ela aqui, não tem nada aqui em cima. Agora, do outro lado, vai ter o número 2. Esse é o importante. Cada página contando frente e verso é uma página. Frente e verso é a segunda página. Frente e verso é a terceira página. Enquanto os outros trazem tudo numerado. A frente é uma página, o verso é outra página, e isso não é considerado documento legal.
Então vocês vão escrever aqui nesse livrozinho. Professor, esse livro é caro? Não, esse livro não é caro. Eu paguei nesse daqui R$10. Os mais caros, mais grossos, custam em torno de R$25, R$30. O que eu pergunto para vocês, o que é R$25, R$30 se ele conseguir evitar que você seja preso? Acusado de ter matado o seu paciente? Não é nada. Pois os familiares eles podem te acusar de ter feito coisas que você não fez. Ou pode te acusar de não ter feito coisas que você fez. Aí, ou seja, sempre anote. Isso não é caro. Se o familiar não quiser comprar, você mesmo pode comprar e colocar lá. Então, todo mundo vai escrever nesse livro e esse livro vai ficar na casa do paciente e vai ficar acessível a todo mundo. Todos os cuidadores têm que saber onde está esse livro, o familiar também tem que saber onde está esse livro, que ele também tem que ler esse livro. Ok? Então ele vai ficar na casa do paciente, é um livro que todos os cuidadores vão escrever. Não é cada cuidador ter o seu livro, não. É um livro para todo mundo. Outra coisa que a gente pode fazer para separar um plantão do outro. Vamos supor que nós temos plantões do dia, de 7 às 19, e temos plantões noturno das 19 às 7. Para ficar mais interessante, uma forma mais fácil de você acessar as informações, você pode usar duas cores de caneta. Nos plantões da parte da manhã, de 7 às 19, vão ser escritos com a caneta de cor azul, e das 19 às 7 de caneta de cor vermelha. Quem trabalha à noite escreve de vermelho, quem trabalha de manhã escreve de azul. Ok? Que fica mais fácil de você localizar os plantões que são diurnos e os plantões que são noturnos. Outra coisa importante, como é um documento, não pode haver rasura. Você não pode passar corretivo, fazer aquele monte de risco para apagar o que você fez. Não. Ah, professor, mas se eu errar, eu faço o quê? Se você errar, você vai pegar aquela palavra, aquela frase que você fez, ou aquele verso, aquele pedaço todo que você errou, vai colocar tudo entre parênteses. Parênteses, para quem não sabe, eu vou escrever uma palavra aqui para vocês agora. Escrevi uma palavra aqui. Vamos ver se vocês vão ver. Eu escrevi a palavra casa. Tá todo mundo vendo casa? Deixa eu acender a minha casa aqui, que minha casa tá apagada. Para ver se todo mundo vai ver minha casa. Você vai escrever a palavra casa. Vamos ver se melhorou, professor. Faz alguma coisa para ajudar nós. Tá vendo aí a casa? Todo mundo tá vendo casa. Eu não quero essa palavra, eu não posso riscar ela. Eu vou pegar essa casa e vou fazer isso nela. Olha a minha casa agora como que ficou. Eu risquei ela, mas coloquei parênteses antes e depois. Tá vendo o parênteses aí? Isso que eu fizer com a minha casa, eu estou falando para quem for ler. Olha, esse pedaço aí, esquece. Isso não tem valor. E começa a escrever depois. Dou um risco, coloco parênteses e começo a escrever depois. Aquele pedaço está cancelado. Ninguém vai dar credibilidade a ele. Ele não tem valor. Ok? E é importante fazer o risco no meio da palavra. Tranquilo? Esse risco. E memoriza esse risco, aluno. Memoriza que a gente vai voltar a falar nesse risco de novo. Ok? Então a gente já viu um monte de coisa importante. Já está anotando aí? Pintou alguma dúvida? Pintou dúvida? Lembra de mandar anotar a sua dúvida para você não esquecer dela e depois manda para a Dulce, a nossa diretora, e a diretora vai mandar para mim e eu vou responder para você o mais rápido possível para você não ficar com dúvida e não perder o seu aproveitamento no curso, ok? Então vamos lá. Você está lá fazendo a sua anotação,
você já sabe que você tem que escrever ali bonitinho, com bastante detalhe, tudo que você vai fazer, você vai escrever ali, mas é só isso? Não. Tem várias formas que a gente precisa aprender a fazer essa escrita. Uma dessas formas que a gente precisa fazer é saber que, para quem que eu vou escrever isso? Você vai escrever isso para os familiares do paciente, às vezes para o paciente, que alguns pacientes vão ler isso também, e principalmente para os seus colegas de trabalho. Se eu vou escrever para pessoas, para várias pessoas, eu tenho que escrever de uma forma que todo mundo que ler aquilo que eu escrevi consiga entender, consiga saber o que eu estou falando. Então eu tenho que escrever de uma forma muito simples e de uma forma clara. Eu não preciso usar palavras muito difíceis, que ninguém vai entender, que é muito complexa, pois se eu tenho uma instrução, um conhecimento um pouco maior, se eu aprendi um pouco mais de coisas, eu não preciso sair demonstrando isso de forma que as outras pessoas não vão entender ou não vão entender. Então eu preciso saber que se eu tenho um conhecimento a mais, o meu coleguinha talvez não tenha um conhecimento tão grande. Ele pode ser uma pessoa que mal saiba ler. E se eu escrever uma palavra muito complexa, ele não vai entender e não vai ter adiantado eu ter escrito aquilo. Que o objetivo é eu passar uma informação para frente. Que as pessoas que leiam saibam que tem que fazer alguma coisa ou que foi feito algo. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é para quem que eu vou escrever e escrever de forma simples, com palavras simples, com uma linguagem bem simples, que qualquer pessoa, até uma criança, consiga entender aquilo que você escreveu. Com muito detalhe, tem que ser rico em detalhes, lembra disso. Outra forma que eu preciso escrever é que eu tenho que ser coerente. Eu não posso ficar dando voltas para falar alguma coisa, eu tenho que ser mais direto. Por exemplo, eu quero falar que o paciente tomou banho, só que foi lá no chuveiro, eu levei ele lá no banheiro, coloquei ele lá sentadinho, dei banho nele. Eu não preciso falar. Peguei o paciente, levantei ele, sentei ele na cama, coloquei ele de pé, ele foi caminhando, deu 37 passos até chegar no banheiro. No banheiro, eu tirei a roupa dele, começando pela camisa, passando, tirando depois a bermuda, depois a sunga, coloquei ele sentado na cadeira de banho, que já encontrava-se no banheiro. Para ele sentar, eu ajudei ele, que ele teve dificuldade, coloquei ele embaixo do chuveiro, liguei o chuveiro, a água começou a cair nas costas do paciente, depois ele molhou a cabeça. Tá vendo? Fica uma coisa muito cansativa. Não é para ser dado um monte de detalhes assim que não vai mudar. Os detalhes fala é igual aquela da ligação. O nome da pessoa, o que, que ela quer, de onde ela é, para fazer o que. Aí sim. Agora, quando não tem necessidade de detalhes, não é para dar detalhes, é para ser mais direto. O banho, por exemplo, é um exemplo disso. Você pode falar, realizado o banho no banheiro, depois você vai aprender a palavra correta para esse banho. Realizado o banho no banheiro, paciente encaminhado ao banho no banheiro com auxílio da cadeira de roda ou com auxílio do cuidador. Ponto. Todo mundo sabe que o paciente tomou o banho e o banho foi aonde? No banheiro. Ele foi sozinho? Não, precisou de auxílio. Precisei falar como que tirava a roupa, como que a água caiu, como que eu comecei a ensaboar? Não. O pessoal só quer saber isso. Então vamos começar a ter um certo domínio do que nós iremos escrever e o que nós não iremos escrever. Detalhes é quando é alguma coisa importante. Quando não é algo importante, nós vamos ser claros, objetivos e diretos. Paciente encaminhado ao banho no banho no chuveiro com auxílio do cuidador ou com auxílio da cadeira de rodas. Ok? Tá tranquilinho o banho? Então vamos continuar com esse banho. Deixa eu consertar aqui que meu relógio deu uma travadinha aqui. Pronto, meu relógio voltou a funcionar, senão eu falo demais. Então vamos lá. Agora que eu já sei que eu preciso fazer essa diferenciação entre detalhes, quando colocar, quando não colocar detalhes, eu preciso saber também que além a escrita ser de forma bem simples, ela precisa ser cronológica. Cronológica, professor? Que história é essa de cronológica? Eu não sei o que é isso, não.
É, aí você vai saber agora. Cronológica que significa que ela tem uma sequência, uma ordem para ser feita. Por exemplo, você vai escrever na ordem que os fatos acontecem. Se você chegou na casa do paciente, é o primeiro fato. Você pegou o plantão, é o segundo fato. Você acordou o paciente, deu bom dia, avaliou o nível de consciência dele, como que ele está, é o terceiro fato. Você tirou ele da cama, levou para tomar café, é o quarto fato. Aquilo que você for fazendo com o paciente, você tem que ir anotando, na sequência que vai acontecendo. Você não pode pular nem misturar a sequência. Por exemplo, peguei o plantão às 7 horas da manhã, foi a primeira coisa que eu falei. A segunda coisa que eu falei é que eu dei o almoço para o paciente. Aí você fala, epa, de 7 da manhã ao meio-dia ele não fez nada. Aí depois que eu falei que eu dei o almoço, eu falo, levado o paciente ao banheiro, em seguida para tomar café da manhã. Aí você fala, opa, ele almoçou antes de tomar café da manhã? Tá estranho, tá? Então, se você fizer uma sequência lógica, as pessoas vão entender como foi o seu dia. Então, tende a escrever, faça a sua anotação de forma da sequência que esteja acontecendo. Fez o procedimento, fez alguma coisa, vai lá e anota. Paciente sentiu alguma coisa, vai lá e anota. Então, é uma ordem cronológica, de acordo com que as coisas vão acontecendo, ok? Agora, depois de ser cronológica, a gente tem que saber também que ela tem que ser temporal. Nossa, professor, temporal vai cair um pé d'água, vai chover bastante. Não, aluno, temporal quer dizer que tem horário para acontecer. Você vai ter que fazer sua anotação, colocando o horário que aconteceu, por exemplo, 7 horas da manhã você pegou o plantão, então você vai abrir essa anotação escrevendo 7 horas. 7 horas, tracinho, o que você fez? Peguei plantão. 7 horas, peguei plantão. Ok? Você colocou o horário, que é temporal, e você colocou o cronológico, que está vindo na sequência do que você está fazendo. E você citou de forma direta e objetiva que você fez o quê? Pegou o plantão. Pegar o plantão precisa ser direto e objetivo? Não. Eu posso dar detalhes. Peguei o plantão às 7 horas da manhã, pego o plantão de fulano de tal, da Maria, SIC. SIC a gente vai falar daqui a pouquinho o que é SIC. S-I-C. SIC. Paciente tem exame marcado para as 14 horas. Necessita de jejum. Ou seja, eu detalhei mais alguma coisa. Eu não fui tão objetivo. Mas mesmo assim eu fui objetivo. Porque eu só falei o quê? Tem consulta. Eu posso falar também. Tem consulta com quem? Aonde? Ok? Só que se a pessoa já estiver escrito aonde é com os detalhes todinho, eu só preciso falar que ela passou que tem consulta. Senão também vai ser redundante, não tem necessidade de ficar repetindo a mesma coisa com todos os detalhes. Se já tem todos os detalhes registrados, eu só repito que ela falou, a informação eu sei e eu li lá onde vai ser. Ok? A segunda coisa que eu fiz foi levar o paciente para tomar café às 7h15. Então fala 7 horas. Peguei o plantão da Maria, SIC, paciente terá exame às 14 horas. Necessário jejum. 7h15, encaminhado o paciente para café da manhã na cozinha, aceitando bem a dieta oferecida. Ou seja, eu fui direto, simples. Todo mundo entende que eu levei o paciente para tomar café aonde? Na cozinha. Todo mundo entende que o paciente aceitou toda a dieta, ou seja, comeu tudo. Então a gente tem que começar a ver como que a gente faz isso. A gente vai ter o curso inteiro para vocês ir treinando. Eu vou falar como passar algumas atividades para vocês estarem desenvolvendo, para estarem aprendendo a fazer essa escrita de forma mais fácil. E a gente vai estar desenvolvendo isso durante o curso. Outra coisa que a gente precisa saber, o que é esse SIC? S-I-C. SIC significa segundo informações coletadas. Você tem que escrever SIC na sua anotação do cuidador todas as vezes que você for anotar o que alguém falou para você.
Você não estava lá naquele momento, você não viu acontecer, só que você vai anotar, pois alguém te falou. Então, SIC. Por exemplo, alguém ligou para você. Aí você vai falar, às 14 horas, às 14 horas foi 14 horas, fulana de tal, da clínica tal, de tal coisa, entrou em contato informando, SIC. Aí você vai falar o que, que ela falou. O familiar, às 15 horas, 15 horas, Luiz, filho do paciente, ligou informando, SIC. Aí você vai falar o que ele falou. Que o paciente vai ter uma consulta, vai ter um exame, vai ir na casa de alguém, vai fazer não sei o que, vai ter um monte de coisa. Todas as vezes que você for colocar o que a pessoa falou, SIC. Ok? Então, a gente vai ver agora outro ponto importante. Você vai colocar a data, o horário, o que a pessoa, o que você quer passar de informação de forma simples, clara, objetiva e direta, só que sobrou linha. Eu estou escrevendo, aí tem a linha lá. Eu estou escrevendo. Eu estou com o meu caderno aqui. Tá todo mundo conseguindo ver meu caderno? As linhas? Eu começo a escrever, 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 só que eu cheguei aqui na metade e ainda sobrou linha até lá embaixo. Tá todo mundo vendo? Sobrou linha. O que eu faço quando sobra espaço na linha? Eu comecei a escrever, só escrevi a metade da linha e sobrou um espação. Eu vou fazer um risco de fora a fora na linha. Quando chegar lá no final, eu vou fazer uma rúbrica. Ou escrever meu nome. Meu nome é Renato, eu posso escrever Renato ou fazer uma rúbrica lá no final. Para que serve essa linha? Lembra que eu falei que todas as vezes que você errar, fizer um erro, não é para você riscar, rabiscar, passar corretivo, é só para fazer uma linha e colocar entre parênteses? Vamos supor que sobrou um espaço ali. Aí alguém quer te prejudicar e quer escrever alguma coisa que você não fez ali. Ele vai escrever, tendo aquela linha, tudo que ele escrever vai estar em cima da linha, vai estar com aquela linha cortando. Então a justiça vai entender que aquilo não tem valor. Pegou? Todas as vezes que você está escrevendo, eu escrevi uma linha inteira, aí sobrou uma palavra para o outro lado. Eu vou riscar aquela linha toda e assinar e rabiscar depois. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na próxima slide, que vocês vão entender isso. Outro ponto, quando eu começo a minha anotação, eu vou começar a minha anotação lá na primeira linha da página, escrevendo a data e o plantão. Ou o plantão e a data, tanto faz. Eu posso falar plantão diurno do dia. Vamos supor que hoje é 6 de outubro. Plantão diurno, ou seja, de manhã, do dia 6 de outubro do ano que você esteja. Ok? Então isso é muito importante começar dessa forma. E para a gente encerrar, você vai fazer um risco grande na última linha, assinar seu nome de forma legível. Para todo mundo saber que todas aquelas rúbricas que foram feitas pertencem àquela pessoa que assinou lá no final. Aí aqui eu tenho um exemplo para vocês. Olha que interessante. 7 horas, pego o plantão com o paciente dormindo em ar ambiente. Ou seja, eu cheguei, o paciente estava dormindo e respirando sozinho, sem a ajuda de nenhum tipo de aparelho. Sobrou espaço, eu faço um risco e lá no final eu escrevo meu nome. 8 horas, encaminhado ao banho de aspersão. Lembra aquele nome que eu falei que banho que você toma no banheiro, no chuveiro tem um nome? Esse banho é o banho de aspersão. Então, todos os dias, quando você vai no seu banheiro, liga o chuveiro e toma seu banho, você está tomando um banho de aspersão. Sobrou espaço, eu faço a linha e escrevo Renato. Repare que está em ordem cronológica. Uma coisa aconteceu às 7, outras 8, agora às 12, depois às 17. 12 horas, aceitou bem a dieta oferecida, segundo prescrição da nutricionista. Faço a linha, porque sobrou espaço, e assino meu nome. Às 17 horas,
realizado uma atividade recreativa, entre aspas, xadrez, que é o nome da atividade que você fez, e agora você coloca o objetivo para trabalhar o cognitivo. Sobrou um espacinho, risco, Renato. Se eu quisesse encerrar, eu ia fazer um risco desse de fora a fora na linha e no final da linha eu escrever Renato Paixão, que é o meu nome. Ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. A gente vai praticar bastante isso. Não se preocupem, aguardem-me para a próxima aula. Até mais!